Bom, boa tarde. Nos últimos anos, a palavra-chave para entender o Brasil passou a ser a palavra intolerância. A intolerância comandou a disputa política quando grupos políticos passaram a tratar os adversários como inimigos. Evoluiu quando a mídia aderiu a essa política de denuncismo e de tratamento, fazer jornalismo de guerra. Avançou quando o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, tomou posição política para se colocar politicamente no cenário nacional e setando campanhas que atropelavam todos os conceitos de direitos aí. Foi mais ainda quando o Supremo sancionou muitos desses abusos e acabou transbordando para toda a sociedade brasileira. Qualquer disputa, por mais simples que fosse, por mais clara que fosse em torno de ideias, se apelava para um denuncismo vazio, na maioria das vezes, com o beneplácito dos órgãos de controle, de procuradores partidarizados, de juízes partidarizados, de CGUs, e tudo para massacrar, para destruir o adversário. Esse é o tema que nós vamos discutir hoje aqui, da Operação Calvário, que vitimou muitas pessoas na Paraíba, entre eles a professora Márcia Lucena. Para debater esse tema, eu queria convidar a doutora Maria Luísa Alencar, que tem livro sobre o lawfare, o doutor Vitor Barreto, o doutor Jorge Xavier e o doutor Luiz Henrique, para a gente começar a tentar entender bem o que ocorreu nesse episódio. Eu começo com a doutora Maria Luísa Alencar, que escreveu um livro sobre lawfare e pode dar mais detalhes sobre esse episódio que conspurca aí o Ministério Público, o Judiciário da Paraíba, como outros episódios compuscaram outros estados também. Boa tarde. Cumprimento o jornalista Luiz Nassif, cumprimento os doutores Jorge Xavier, Victor Barreto e Luiz Henrique Pittini. Fico muito feliz de participar deste Festival Liberta, hoje, dia 4 de julho, aniversário da ex-prefeita Márcia Lucena. O que eu posso mencionar sobre o caso Márcia, no âmbito da Operação Calvário, aqui na Paraíba, hoje a partir, inclusive, nós lançamos um livro no ano passado. Este livro aqui foi um livro organizado por mim, pela professora Gisele Citadino e pelo professor Leonan Lisiero, onde nós tratamos lawfare. O livro se chama Lawfare, o Calvário da Democracia Brasileira, e a menção à palavra Calvário não é à toa. Realmente nós nos inspiramos na operação e quisemos também apresentar um capítulo específico sobre a operação que ocorria na Paraíba. A ideia aqui é fazer uma análise, verificar a existência ou não de lawfare, que é conhecido também na linguagem jurídica brasileira como lavajatismo, dada a importância e o peso da Operação Lava Jato nesse tipo de ação estranha do Estado brasileiro. Então, a ideia aqui é, primeiro, entender o que é lawfare, essa palavra, que é um trocadilho, na verdade é um neologismo, é uma junção da palavra law, direito, com warfare, que é guerra, e a ideia principal é que lawfare é uma guerra jurídica, perpetrada por agentes do sistema de justiça do Estado contra um determinado alvo. Esse alvo não vai ser exatamente uma pessoa, em geral, esse alvo é uma causa. Tá? Então, não é contra qualquer pessoa que se acelera o lawfare, né? Que se direciona o lawfare. É contra alguém que fala em face de uma causa. Também é alguém com poder. Pode ter lawfare, por exemplo, contra políticos, contra empresários, mas não vai ter lawfare contra o morador de rua, não vai, porque é importante que haja uma suposta causa, na verdade é uma falsa causa. Desde os Estados Unidos, essa falsa causa, que é uma falácia justificadora da ação, é sempre a chamada, entre aspas, luta contra a corrupção. No caso do lawfare, há uma instrumentalização
o sistema de justiça de acordo com definições preliminares dos próprios agentes do sistema de justiça. Quem são esses agentes? Gente do Ministério Público, seja Ministério Público Estadual comum, seja o Ministério Público Federal, e gente do Poder Judiciário, em âmbito comum, na Justiça Comum ou na Justiça Federal. Tá? Lênio Streck denuncia que a isenta racionalidade jurídica que deve existir, no caso do lawfare, ela é subvertida por racionalidades instrumentais, constituídas de opiniões, de juízos morais, de raciocínios finalísticos, a ideia de que os fins justificam os meios. Então, é um abuso do sistema de justiça, uma espécie de agir ad hoc, no qual o principal prejudicado é o direito. Tá? É o direito e o Estado democrático de direito. Na verdade, o direito, como lembra Lênio, o direito já tem vários predadores, como a economia, a política, a religião, não precisaria, né, de predadores, de destruidores dentro de sua própria estrutura. Então, o lawfare, e Lênio também lembra isso, é uma espécie de agir no tapetão, é um agir estratégico do sistema de justiça, que não pode ser assim, né? Porque ele cria um caminho e tenta ajustar os fatos e as provas dentro desse caminho. Então, é como se ele criasse primeiro a convicção, nós lembramos do PowerPoint de Dallagnol, e depois tentasse ajustar os fatos a esse agir estratégico, que é absolutamente estranho ao processo, muitas vezes. Quer dizer, em geral, processo penal, processo é garantia, é confiança, né? E essa forma e a condução do lawfare, ela retira garantias, tá? Por isso que seria um agir no tapetão. Tá? E essa rasteira, em geral, ela é dada principalmente nos advogados, né? Porque é uma rasteira que afeta a defesa. Então, é um conluio, se tem um tripé no sistema de justiça, é um conluio entre dois dos tripés, o Ministério Público e o Poder Judiciário contra a defesa e seus advogados. Tá? Sobre a doutrina, o que eu posso dizer rapidamente é que eu destaco o John Comaroff, que é um antropólogo que lançou um livro em 2001, no qual ele é da África do Sul, e ele menciona o lawfare como o uso coercitivo de instrumentos legais. No caso da África do Sul, era para assegurar a dominação colonial inglesa. Depois, nós tivemos uma professora dos Estados Unidos, de Direito Internacional, na Universidade de San Diego, Susan Tiefenbrun, que traz uma definição semiótica de lawfare. Ela trata o lawfare como uma arma projetada para destruir o inimigo, abusando do sistema legal e da mídia. É muito importante que se veja no lawfare o casamento entre o sistema, agentes do sistema de justiça e a mídia. O lawfare chegou no Brasil através primeiro no caso do afastamento, do impeachment da ex-presidenta Dilma. Eu vejo o lawfare aí, embora não seja uma visão muito pacificada, mas é porque não era um processo judicial penal, era um processo judicial político, jurídico-político, mas claro que há lawfare ali, por variados motivos que eu não posso aqui detalhar pelo tempo. Depois, na prisão de Lula, em 2018, em tudo que se manifestou até agora, especialmente categorizado depois quando o processo subiu aos tribunais superiores, nomeadamente ao Supremo Tribunal Federal, depois da Vaza Jato, que se percebeu que realmente havia ali uma armação, né, para perseguir um alvo, para perseguir uma pessoa com objetivos fora do processo. Tá? Então, na versão brasileira, o lawfare tem como referência maior o livro Lawfare, uma introdução, que é organizado e escrito por Cristiano Zanin, Valesca Zanin e Rafael Valim. No rastro do modus operandi da Operação Lava Jato, se nós fizermos o recorte do caso de Márcia Lucena, nós iremos encontrar, sim, né, no caso de Márcia Lucena e dos outros, me compete aqui tratar Márcia Lucena, mas vejo também nos outros, nós encontramos elementos de lawfare. A Operação Calvário foi desencadeada em dezembro de 2018 pelos Ministérios Públicos da Paraíba, do Rio de Janeiro e de Goiás. O GAECO é um grupo de ação estratégica, e
Conde, na época, foi presa preventivamente em 17 de janeiro de 2019, na 7ª etapa da Operação Calvário, e foi solta no 21 de dezembro, após um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. Desde então, a professora Márcia usa essa humilhante tornozeleira eletrônica em face de uma denúncia que até hoje sequer foi aceita. Então, ela hoje não pode nem sair da cidade do Conde, um sítio onde mora, não pode ir a médicos, etc. Não tem conseguido, porque há uma dificuldade da parte do sistema de justiça, nomeadamente do Ministério Público e da relatoria no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e isso se deu numa sequência. Vejam que Márcia foi presa na 7ª etapa. Tá? O que é que há de comum entre a Calvário e a Lava Jato? É uma operação policial, policial judicial, de título alegórico, assim como a Lava Jato, com explorações midiáticas. Saiu no Fantástico a Operação Calvário, em fevereiro de 2019, dividida em capítulos, como essa questão das etapas. É uma novela sem fim e permeada de medidas judiciais questionáveis. Há, na verdade, dentro do lawfare, uma ideia permissiva subliminar de que o Ministério Público e o Poder Judiciário, diante de um suposto grande esquema de corrupção, entre aspas, aí, eles podem exceder quaisquer limites, visto que os fins justificariam os meios. Tá? Uma outra semelhança é a exceção que se torna regra dentro do sistema de justiça criminal. Tá? Então, acusações com estardalhaço e holofotes na grande mídia, baseada em frágeis evidências, colaborações premiadas que são tratadas como provas cabais, prisões preventivas que não se justificam processualmente, há ainda agressões à garantia constitucional do juiz natural, visto que várias dessas matérias, especialmente no âmbito da Calvário, competiriam à justiça eleitoral e recentemente o ex-governador Ricardo Coutinho ganhou uma ação nesse sentido. O ministro Gilmar enviou uma ação de Ricardo para a Justiça Eleitoral, fato que contrariou pessoalmente o agente do Ministério Público, que se manifestou, inclusive, nas redes sociais. Então, quer dizer, esse agir isento, esse agir imparcial, que é também do Ministério Público, porque não pode tirar provas, não pode se sentir melindrado, né? Nós encontramos também na Calvário. Então, os abusos contra a Márcia são aqui, não há provas contra a Márcia Lucena, porque sequer há um detalhamento da conduta delituosa dela no processo da Calvário. Então, fica difícil, inclusive, para ela se defender, mas ela já responde a 4 processos. É outro aspecto também da Calvário que se assemelha à Lava Jato. É a geração de fatiamento de um fato em diversos processos. Tá? Na verdade, a afirmação contra a Márcia é que há uma ORCRIM, organização criminosa, segundo o Ministério Público, com 4 diferentes núcleos de atuação: o político, o administrativo, um financeiro, operacional e um econômico, e Márcia Lucena faria parte desse núcleo político, pelo fato de ser prefeita da época da cidade, ter sido eleita prefeita da cidade do Conde, assim como fazem a deputada estadual e as deputadas estaduais Estela Isabel e Aparecida Ramos. Percebemos também, é bom mencionar isso aqui, percebemos um tom de misógino na Operação Calvário. Porque a Calvário começou uma das primeiras pessoas, na verdade, acho que a terceira pessoa na sequência, foi o Daniel, depois o Leandro, depois a ex-secretária de administração, Livânia Farias. Foi a partir dessas, um delatando o outro, essa cadeia de delações, eles chamam de colaborações premiadas, que se chegou a Márcia Lucena, e essa grande operação que prendeu diversas pessoas, foram 50 e tantos mandados de busca, mais 17 prisões em dezembro de 2019. Enfim, então é isso. Há
claros elementos de lawfare no caso da Calvário, contra diversos dos acusados. E é muito importante que nós consigamos revelar isso nacionalmente, né? Porque o que nós acreditamos é que, superadas as etapas, as instâncias iniciais, quando alcança o Superior Tribunal de Justiça e quando alcança o Supremo Tribunal Federal, então esse esquema, né, do lawfare, essa instrumentalização do lawfare, ela começa a se tornar frágil, porque aí já não se consegue manipular o inteiro sistema de justiça. Então, foi isso que aconteceu no caso Lula. Eu acredito que, em boa parte, é o que vai acontecer também no caso da Operação Calvário, com destaque para essa prisão e essa sujeição esdrúxula, né, com todos os prejuízos pessoais que Márcia Lucena hoje passa. Márcia poderia ter sido reeleita prefeita do Conde, porque tinha uma administração invejável, divulgada em todo o território nacional como um exemplo de administração, e depois ela perdeu a eleição, ela responde a 4 processos, hoje ela precisa fazer vaquinha online para poder custear a sua defesa. O pintor Flávio Tavares, aqui da Paraíba, pintou um quadro especialmente para ela, para botar na rifa, para ajudar na defesa. Márcia hoje está desempregada. O pai faleceu em face desse desgosto, não tenho a menor dúvida também. Então, assim, há uma agressão, é de uma crueldade isso tudo, e demora muito, nesses casos, a mora do sistema de justiça parece ser muito mais cruel. É cruel ao ponto de ela ter uma doença e dela não poder vir a João Pessoa para se tratar, porque todas as vezes que solicita, isso é dificultado. Então, realmente, há um compromisso democrático de todas as pessoas, né, que tenha o vínculo com o Estado democrático de direito no Brasil, de denunciar essa situação. Tá? Então, eu fico feliz de poder estar participando hoje aqui. Desculpe, eu sei que extrapolei meu tempo, que eu estou vendo a carinha de vocês aí faz um tempinho. Abraço, obrigada. Tá bom. Bom, Maria Luísa, obrigado pela primeira exposição. Eu acho que a gente precisava entender melhor aqui, se a gente for pegar as ferramentas da Lava Jato, que o Luiz Henrique acompanhou, é a manipulação da delação premiada, é a questão das correlações que são criadas aí, né? O cara aqui fez alguma coisa aqui, mas o Lula, 10 anos atrás, fez alguma coisa ali. Então você vai fazendo aquelas junções sem pé nem cabeça. E a exploração midiática também. Seria interessante a gente saber como que essas ferramentas, até para comprovar que essa desmoralização dessas ferramentas não se deve só ao Paraná, mas a uma prática que se tornou rotineira, né? Vou passar a palavra então ao Luiz Henrique. Vocês me ouvem agora? Me ouvem? Desculpa, achei que eu estava me ouvindo. Desculpa, achei que eu estava me ouvindo. Primeiramente, quero registrar que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu fico lisonjeado e tocado pelo convite, né? Espero contribuir com o debate, à luz da experiência que eu tive nos mais de 4 anos que eu passei na defesa jurídica do presidente Lula, né, de 2015 a 2019. Então, eu pude acompanhar de um ângulo privilegiado o nascimento, né, dessa perseguição jurídico-política e que até, né, os meses subsequentes ao Intercept, que considero uma grande virada, né, política desse caso. Sobre o tema, o lawfare, eu concordo com a exposição da professora Maria Luísa, tenho que também essa instrumentalização do processo, ela se visa muito mais do que atingir uma pessoa, como é o caso do presidente Lula, da prefeita Márcia, mas ela se volta contra uma causa, contra o que essas pessoas, né, e o grupo político delas representa. Eu tenho, no entanto, que embora as formas e os instrumentos de perseguição, de instrumentalização do aparato legal, judiciário, manipulação das pessoas, eles se adaptem, eles se modernizem, conforme as condições materiais da sociedade vão evoluindo,
eu tenho que isso é um fenômeno antigo e presente durante toda a história do país, né? Nós não podemos nos iludir ou ignorar, a meu ver, que o direito, né, que é composto por normas, instituições, aparelhos, ele é uma arma de legitimação e manutenção, né, dos privilégios de uma ordem social dominante, né, que no regime capitalista tal qual vivemos, são os grupos hegemônicos, detêm os meios de produção, o poder político e econômico. No Brasil, isso remonta à nossa colonização, né, tivemos a legislação que legitimava a perseguição de indígenas, de pessoas escravizadas, né? Então, no Brasil não nos faltam exemplos, né? A guerra justa, a criminalização da vadiagem, inclusive vigente até hoje, né? No artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, a ditadura, né? Se pegarmos o ato institucional número 5, o primeiro inciso do artigo 1º proibia, né, que a elegibilidade ativa da pessoa que tivesse contra si a denúncia recebida, e tantas outras medidas tomadas, né? Então, eu tenho que, por exemplo, o professor Marcelo Neves, né, ao estudar o constitucionalismo brasileiro, ele disse que no Brasil nunca houve, de fato, um Estado de Direito, um Estado de bem social, né? Ele até usa a expressão de que a deusa da justiça não passa de uma bela estátua decorativa, né? E então eu tenho que é isso. E no caso, tanto do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, e da prefeita Márcia Lucena, eu tenho que é muito clara, né, se a gente vai falar de devido processo legal, entre o devido processo legal formal, né, que respeito a prazos, a manifestações, direito de recurso, direito de petição, né, que é um recurso que a gente, é um argumento que a gente enfrenta bastante, mas como que o Lula é perseguido? Se ele interpôs milhares de recursos, todas as instâncias mantiveram a condenação e tudo mais, né? E acho que a questão é muito mais complexa, que aí nos remete à ideia de um devido processo legal substancial, né? Que é efetivamente a observância do contraditório, da presunção de inocência, da honra, da imagem. Então, a gente poderia apresentar 600 mil recursos ao Moro, né, mas era um juiz claramente comprometido, né, com a tese acusatória, com a condenação, neutralização do presidente Lula, né, e para usar o que o juiz Nassif falou sobre a mediatização, né, a utilização da delação premiada, da manipulação da opinião pública, né, que contou com a adesão de setores do judiciário, setores da imprensa, eu tenho sempre claro a clara semelhança, né, do fenômeno com o período medieval, né, onde a gente tinha a confusão das figuras de quem julga e quem acusa, né, um juiz claramente, seja propositalmente, seja inconscientemente comprometido com a tese acusatória, né, você tinha abuso, instrumentalização da delação premiada, espetacularização do processo, das penalidades, aí a gente viu um monte de prisão, né, de conduções coercitivas, né, um monte de gente sendo presa, com o japonês da federal, né, o herói, os próprios personagens da operação, né, vistos como herói. Então, eu sempre lembro, hoje eu tenho muito claro, uma frase que o Florestan Fernandes tem, né, o professor Florestan Fernandes tem em um dos livros dele, ele fala sobre apontamentos à teoria do autoritarismo, né, e ele fala que sempre quando dentro do formal Estado democrático de direito há alguma ameaça, né, aos interesses da ordem dominante, e eu acho que a causa que Lula, Dilma, e a prefeita Márcia Lucena representam é exatamente isso. Sempre quando tem uma ameaça a esses interesses, dentro do Estado formal, democrático de direito, surge o Estado autoritário, né, que eu acho que é justamente isso, né? Se você pegar formalmente, esses casos, num primeiro olhar, eles foram respeitadas as formalidades, os direitos, etc. Mas se você vai analisar detidamente, né, isso você vê que é um mero teatro, né? E aí eu acompanhei a época do caso, né? Eu li a denúncia, eu li a medida cautelar, eu li o artigo do Dr. Vitor, do Dr. Daniel, né, sobre o tema, e eu vejo muitas semelhanças entre os casos do presidente Lula e da prefeita Márcia, né? A começar pelo uso instrumentalizado e excessivo de delações, as prisões preventivas arbitrárias e
claramente ilegais, a espetacularização, a manipulação da opinião pública. A professora tocou num ponto muito importante, que é a misoginia. Então, a gente viu isso de sobra no caso da presidenta Dilma, do processo de impeachment, o repugnante ódio de classe que teve contra o presidente Lula. Então, eu acho que eu vejo essas semelhanças, né? Outra semelhança muito clara que eu vejo, que o Dr. Vitor e o Dr. Daniel usam no artigo deles, que são os títulos alegóricos, né? Então, a esses segmentos era importante manter, né, as operações, as medidas, as diligências como pauta, né, da opinião pública. Então, era preciso criar um nome bonito e um espetáculo, né? Então, a gente tem Lava Jato, no caso da Calvário, o Juízo Final, né? Então, a gente sempre tinha, né, o Jornal Nacional, os canos lá, cuspindo dinheiro, né? A Lava Jato está na rua, e era muito importante isso. E eu também tenho que isso é como se fosse institucionalizar a operação, né? Personificar a operação de modo que o quê? Hoje o Supremo vai julgar tal caso, Lava Jato está em perigo, isso ameaça a Lava Jato, e eu acho que isso tem de criar esse medo, né, de que qualquer decisão contrária à Lava Jato, qualquer decisão que reconhecesse direitos e garantias da pessoa investigada, ela fosse de alguma forma ameaçar isso. E o que também está claro a todos nós é que como isso foi utilizado para subverter as normas processuais definidoras da competência, né? Então, tudo é Lava Jato. Então, se a gente for pegar do ponto de vista técnico, Lava Jato é supostas ilicitudes relacionadas a contratos da Petrobras. Então, Ministério da Educação da Paraíba, Ministério do Planejamento, não é Lava Jato, né? No Rio de Janeiro, não é Lava Jato, né? São Paulo, isso não é Lava Jato. Você rotula isso do Lava Jato, isso aí acho que já decorre, vou abrir aspas, do sucesso da operação, né? Então você tenta colocar na mídia como se fosse outra fase, né? A professora tocou na segmentação das operações, então é para manter constantemente, né, a operação, os investigados, né, vulnerar garantias em pauta. E aí a tática era muito clara, né? Você tem que, primeiramente, o presidente Lula, como o Nassif colocou, era realmente isso. Antes de chegar diretamente ao presidente Lula, você foi construindo na opinião pública a ideia de um inimigo, né? Então, prendia um era denunciado, agora é amigo do Lula, é o empreiteiro que é ligado ao Lula, vai falar do Lula, não sei o quê, até como uma forma de medir os termômetros sociais e institucionais, né? A Lava Jato foi prendendo os empreiteiros, aí prendeu uma pessoa que era supostamente amiga do presidente Lula, aí prendeu, né, na última fase das empreiteiras, digamos assim, prendeu os executivos Odebrecht, que era a maior empreiteira. E com isso, você manipula, bombardeia a mídia, né, a ponto de que a gente chegou num ponto de intolerância, de ódio, né, a Lula, ao Partido dos Trabalhadores, que dava a ideia de que Lula é o maior corrupto da história, o PT é uma organização criminosa, corrupta, que quebrou o país, e você, por meio desse fato consumado, não mais importava a realidade, né, importava uma narrativa conveniente e distorcida sobre a realidade, né? Então, você escolhia a notícia que você ia colocar, a omissão sobre alguns fatos, o tempo dedicado às notícias, né? Então, a gente teve, por exemplo, o inesquecível, trágico áudio, né, a publicização das interceptações telefônicas, né, envolvendo não só o presidente Lula, mas a presidenta Dilma, né, que depois foi descoberto que era uma divulgação seletiva, na verdade o presidente Lula não queria ser ministro. Você tem o sítio e o triplex, né, que você cria uma narrativa de que aquilo estaria envolvida num contexto criminoso, e aí você impossibilita o debate de mostrar, não, olha, esse sítio, esse triplex, não tem nenhuma relação com o suposto esquema da Petrobras, né? Então, dessa forma, você cria, né, um apoio popular que escuda contra as ilegalidades cometidas e impossibilita a exposição e o debate da realidade dos fatos, né? E aí eu chego a um ponto que coincidiu com o que a professora Maria Luísa falou sobre a causa, né? O que talvez, a meu humilde sentir, o Mensalão e mais intensamente a Operação Lava Jato trouxeram de novo. A ilusão
de que a justiça teria finalmente chegado aos donos do poder, que a impunidade das pessoas poderosas teria chegado ao fim. Em verdade, se tratou claramente de um projeto de poder voltado, essencialmente, a atingir um segmento político. Aí coloca o presidente Dilma, o presidente Lula, a prefeita Márcia Lucena, que lutou e promoveu avanços sociais em favor de uma classe historicamente marginalizada. Foi essa uma das razões, a meu ver, que a Lava Jato teve adesão por segmentos, né, de partes, né, da classe que vive do trabalho, né, para usar uma expressão do professor Ricardo Antunes. Então, é que a instrumentalização não se volta unicamente à pessoa, né, se volta, como a professora bem pontuou, a uma causa. Aí fica muito claro, né, o áudio do então senador Romero Jucá, né, que ele foi obtido antes, né, da finalização do processo de impeachment, e só foi publicizado depois, né. Você pode ver que esse marco temporal, ele significa um claro recuo da Lava Jato, né, das instâncias que atuavam, né. E aí o que eu chego a um ponto que eu queria, que é bem importante, que é como alguns paradigmas disso, né, que entra muito na utilização do instrumental legal, né. Então, a promulgação da lei da organização criminosa de 2013, né, tem uma expressão do professor Juarez Cirino, né, um brilhante jurista que compôs a defesa do presidente Lula, que ela transforma o processo penal num balcão de negócios, né, que não mais se apega a postulados civilizatórios, como a presunção de inocência, a legalidade, a culpabilidade, e ela passa a ser um balcão de negócio de quem vai se livrar, quem vai sair ileso ou com o mínimo de danos, é quem traz a mercadoria que interessa a esses segmentos. Então, a delação premiada é muito clara, né? Você tinha uma manipulação da delação assustadora, né? Que às vezes nem interessava se essa delação no final do processo ia ter materialidade. Às vezes você interessava ter um delator que falava determinado fato, determinada pessoa que interessava, você divulga na mídia, né? Então, aqui eu uso um exemplo muito claro, que foi a delação do Palocci, né? Uma delação claramente frágil, sem materialidade, que ela foi divulgada no meio do processo eleitoral, ela teve um impacto significativo, né, no então candidato Fernando Haddad, e agora ela não, para fins processuais, ela não serviu para nada, né? E então, aí o que eu vejo como um ponto importante, né, da experiência do presidente Lula? O combate, né, ao discurso, como eu disse no começo, né, de que ao presidente foram garantidas todas as prerrogativas de investigado, defesa técnica, recursos, prazos, etc., quando, se você se debruça sobre o processo, né, você vê que materialmente não foi observado, né, ele não foi jamais presumidamente inocente, a sua honra e imagem foram propositalmente desgastadas, né, o contraditório, né, como você vai falar em contraditório com um juiz como o Moro, né, com um tribunal como o TRF4, não tem condição, né, um olhar um pouquinho mais atento vê isso, né. E aí, eu estou finalizando, que em casos assim, como o do presidente Lula, da Márcia Lucena, a importância do que nós estamos fazendo aqui agora, né, em que eu vejo a batalha jurídica como algo indispensável, mas não é único, né, porque não só tem as implicações processuais, é um direito básico e irrenunciável, deve ter como norte assegurar a pessoa investigada o respeito aos direitos e garantias, mas é a batalha jurídica que ela propiciará ter condições e instrumentos para travar a luta política, né? Então, no caso do presidente Lula, foi fundamental ter uma defesa técnica dedicada, apaixonada, combativa, e que em nenhum momento se intimidou diante dos tiranos a serviço do capital, né? Então, a batalha jurídica foi essencial para que fosse possível travar a luta pela liberdade e inocência do presidente Lula. E aí eu penso que a defesa deve ter uma preocupação que transpassa a sua atuação processual, que é comunicar e debater, como a gente está fazendo aqui, de forma simples, didática, os principais argumentos e fatos do processo com o maior número possível de pessoas, incluindo acadêmicos, comunicadores e a sociedade em geral. A gente vê que não há como alimentar a ilusão de que uma petição bem escrita, fundamentada, será suficiente, especialmente em casos
dessa sorte para absolver e garantir a inocência de uma pessoa. E deixo o final registro aí, até perdão por ser repetitivo, que o que a gente está fazendo aqui hoje é realmente esse passo, de promover o debate sobre um caso que, embora com disfarces jurídicos, né, é um caso claramente político. Obrigado, gente. Desculpa se eu me excedi o tempo. Tá, Jorge. Bom, um ponto relevante é mostrar, digamos, essa questão midiática. Vamos pegar algumas denúncias que foram feitas com estardalhaço no meio desse processo. A denúncia de que a Vivo instalou uma antena para celular próxima do sítio de Atibaia. Foi tratado como uma baita denúncia. Ou a denúncia de que o Lula roubou do palácio uma cruz, um crucifixo do século XIX, que depois, sobre que ele ganhou do pessoal do CBMM. Então, digamos, todo esse acúmulo de manchetes com estardalhaço em cima de temas falsos ou insignificantes ajuda a criar esse clima. Então, digamos, vai ter que ter uma baita autocrítica e a imprensa vai ter que ser a maior autocrítica, porque embarcou. Foi um ator. E só mais uma coisinha, eu entrevistei antes de ontem, a doutora Silvia, de um instituto de Campinas especializado em leucemia infantil, e ela mostrou como foi montada a quadrilha do Centrão com o governo Temer, o Ricardo Barros, que passou a interromper importação de remédios para leucemia infantil e colocaram remédios chineses lá, não avalizados, remédios sem eficácia. Como que se explica? Saiu matérias do Fantástico na época, como que se explica que de 2016 a 2021 essa mesma quadrilha continuou atuando, sendo que o Ricardo Barros é da terra do Sérgio Moro? Eu passo a palavra, então, ao Vitor Barreto aí para analisar esses desdobramentos, também um pouquinho sobre o que pode acontecer à medida em que esses exageros vão sendo expostos à opinião pública e a imprensa começa a entender as consequências desse apoio irresponsável a esse tipo de operação, né? Então, Vitor. Boa tarde, Nassif, boa tarde aos demais membros desse debate, em prol da professora Márcia Lucena, que, como estamos conversando nesse momento, vem sendo vítima de um processo político, jurídico, que tem claros contornos de lawfare. É interessante nós observarmos que essas acusações que são feitas no âmbito da Operação Calvário, como já foi falado pelos colegas, elas seguem um modus operandi, seguem um padrão daquilo que a gente vem chamando de lavajatismo no Brasil, porque esse tipo de padrão ficou mais conhecido a partir da Lava Jato e por envolver o presidente, a maior liderança do país, o ex-presidente Lula, e tudo que envolveu o seu processo. E isso se tornou um padrão dentro do sistema de justiça criminal, essas acusações que, embora tenham indícios frágeis, sejam grande parte delas baseadas quase que somente em delações premiadas, sem instrumentos de corroboração, que muitas vezes se mostram delações mentirosas, delações que não se conseguem provar, mas esse tipo de acusação, esse tipo de instrumentalização do direito, dentro do lawfare, ele ganha um componente importante que o diferencia de uma simples manipulação do direito, porque isso, como também já foi citado, é algo que não começou hoje, não começou com a Lava Jato, né? A manipulação do direito a instrumentalização do direito é quase como algo inerente ao direito, dado que ele é feito, ele é promulgado a partir das classes dominantes, a partir daqueles que estão no poder. Então, esse tipo de instrumentalização do direito a gente já viu desde regimes totalitários que se basearam nisso, como o nazifascismo, quando criou uma figura penal totalmente aberta, como o são sentimento do povo alemão, e qualquer significado que tivesse isso, se fosse ferido, quem o feriu teria cometido um delito. Então, isso era um instrumento político e não um instrumento penal, né? Outro regime totalitário, o stalinismo, também se utilizou disso a partir de figuras como traidores da pátria ou como inimigos dos trabalhadores,
E isso a gente vê em todos os países. Aqui no Brasil a gente não pode se furtar a falar de instrumentos jurídicos que promovem, por exemplo, a exclusão das pessoas negras da sociedade desde muito tempo, desde o século XIX, começando pela Lei de Terras, que proibiu, que impediu que os negros, que as pessoas negras que deixassem de ser escravizadas tivessem uma emancipação econômica verdadeira, porque naquele período ter acesso à terra significa ter acesso a condições, significava ter acesso a condições de sobreviver, e isso vem transcorrendo por toda a nossa história, e até hoje nós vemos as pessoas negras sendo alijadas da sociedade, as pessoas negras sendo presas, as pessoas negras formando a imensa maioria do nosso sistema prisional, que vive num declarado estado de coisas inconstitucional, e muito pouco é feito para se modificar isso. Então, a instrumentalização do direito não é algo novo, mas ela ganha um elemento, um componente muito peculiar no âmbito do lawfare, que envolve a pergunta que você me fez, que é a atuação da mídia. Em todas essas operações, desde a Lava Jato, eu posso citar muitas outras aqui que tiveram fins trágicos, como, por exemplo, a operação que, lembremos, é importante sempre lembrarmos, a operação que culminou na morte do ex-reitor da UFSC, Luiz Cancelier, um homem que teve a vida dedicada à universidade e, de uma hora para outra, se viu proibido de entrar na instituição. E chegou a cometer suicídio diante dessas acusações infundadas que lhe foram feitas. E depois nada se provou contra ele. Nós tivemos as operações que envolveram aí a JBS, muitas delas com acusações esdrúxulas, como de papelão que estava nas carnes que estavam sendo vendidas, e depois, quando se aprofundaram as investigações, se viu que nos áudios que se tratava de papelão, estava se falando do que embalava a carne, e isso trouxe um prejuízo gigantesco para o país. Uma das maiores empresas do país se viu em maus bocados diante de acusações infundadas. Então, a economia do país também foi muito afetada por isso. Então, operações, todas essas, na esteira do lavajatismo, que contaram com um grande apoio midiático. E, na Operação Calvário, isso não vem sendo diferente. Com a professora Márcia Lucena, também a situação foi a mesma. Ela, que foi vítima de acusações no ano eleitoral, da mesma maneira que aconteceu com o ex-governador Ricardo Coutinho, que de 8 ações que respondem na Operação Calvário, 7 foram intentadas no ano eleitoral, em que ele era candidato a prefeito de João Pessoa. Uma delas durante o período eleitoral. Então, esse tipo de atuação no mundo jurídico com o apoio da mídia, ele tem um objetivo que, quando nós analisamos todo o contexto, você pode inferir, de uma maneira muito clara, que está sendo praticado um lawfare contra essas pessoas. E não especificamente contra A, B ou C, mas contra o que fica muito claro diante das acusações no âmbito da Calvário, contra um grupo. É interessante nós notarmos, por exemplo, que da mesma maneira como aconteceu, por exemplo, nas acusações no âmbito do mensalão, toda uma estrutura política, uma estrutura político-partidária foi transformada em uma organização para praticar crimes. Então você pega uma estrutura de presidente de partido, de figura proeminente de partidos, e transforma aquela estrutura, que é uma estrutura administrativa de um partido político, uma organização legítima, e transforma aquilo numa organização criminosa. Naquela época não existia ainda a lei de organização criminosa, na época do mensalão, e não foi possível acusá-los de organização criminosa. Mas aqui na Calvário, nós percebemos muito bem essa transmutação de uma organização, e isso pode acontecer no âmbito de empresas, pode acontecer no âmbito de partidos políticos, mas você não pode pegar e transmutar uma organização pré-existente e dizer que aquilo é uma organização para a prática de crime, sem que você tenha elementos muito consistentes para isso. Se você tem uma organização numa empresa, é para gerir aquela empresa. E as pessoas têm funções bem definidas. Num partido político, se tem funções muito bem definidas, quem é o presidente do partido, quem é o secretário, quem é o tesoureiro, quem é a figura proeminente por exercer um cargo de gestão
de maior alcance, e para uma acusação transformar aquela estrutura numa estrutura criminosa, é necessário que existam detalhes muito bem fundamentados que nós não vemos na organização criminosa que é supostamente levantada pelo Ministério Público no âmbito da Calvário. No caso de Marcelo Sena, ao qual nós nos detemos aqui, isso chama uma atenção de uma maneira gritante. Vejamos só, no período em que a acusação de organização criminosa faz menção na denúncia do Ministério Público, Marcelo Sena, ela era secretária de Educação do Estado da Paraíba. E na peça de acusação tem algo que me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu me debrucei para escrever sobre esse caso. É que existe um capítulo todo falando sobre supostos delitos ocorridos no âmbito da educação, e em todas essas dezenas de páginas que falam sobre supostos delitos no âmbito da educação, nós não temos uma vez sequer o nome de Marcelo Sena sendo citado. Então, como pode uma pessoa que era secretária de Educação não ser citada sequer uma vez na acusação de delitos no âmbito da educação? Isso é uma pergunta que exige uma resposta. Numa organização criminosa, conforme a Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa estabelece, é necessário que se delimite qual é a atuação dessa pessoa que está sendo acusada para que ela seja inserida nessa organização. Qual o tipo de participação que ela tinha, como se dava essa participação. Não se pode, tão somente, sob pena de ferir o Código de Processo Penal e as exigências que ele demanda para uma acusação, apenas citar um nome com elementos vagos, com fatos indeterminados, sem que se diga exatamente o que essa pessoa fazia para estar ali elencada dentro de uma organização. E no caso de Marcelo Sena, isso é gritante. A falta de determinação da acusação, a falta de detalhamento em relação a que conduta ela teria cometido, a que fim ela estaria integrando essa organização. Isso não se diz na acusação. Então, somente a partir de uma atuação que instrumentaliza o direito e que conta com a ajuda essencial da mídia, porque sem a mídia, sem o estardalhaço midiático, sem a exploração daquela acusação, não se consegue atingir o fim, que é chegar até aquela causa que está sendo criminalizada. Então, sem a ajuda da mídia, sem o estardalhaço midiático, a campanha, por exemplo, de Marcelo Sena à prefeitura do Conde no ano passado não teria sido prejudicada. Se ela não tivesse sido presa preventivamente, uma prisão que rapidamente foi desfeita, de uma maneira, o que foi feito de uma maneira absurda pelo Tribunal de Justiça foi rapidamente revogado nas instâncias superiores. Sem esse tipo de expediente, que é vexatório, que é humilhante e que é feito para tanto, ela não teria ficado com a imagem arranhada perante o público, perante a população paraibana. Então, esse tipo de expediente, esse tipo de ação, que é grave, que atinge a honra das pessoas, que atinge a imagem das pessoas, ele não é possível sem, não falo nem só não só na conivência, mas sem a ajuda essencial da exploração midiática, porque é a exploração midiática que leva todas aquelas decisões que foram tomadas no judiciário até a população, até o cidadão. Em casos como esse, até a pessoa que queria votar em Marcelo Sena e quando vê que ela foi presa e não sabe que foi injustamente, vai pensar duas vezes. E na segunda vez que pensar, por conta de toda a carga que existe no sistema de justiça criminal, diante de tudo que significa uma prisão, quando a pessoa pensa na segunda vez, ela não vota em Marcelo Sena. E aí, o objetivo de quem queria, por meio do lawfare, prejudicar um grupo político, prejudicar uma causa, foi alcançado. Então, o lawfare tem essa característica específica, é a instrumentalização do direito
mas com uma estratégia, com a tática que depende da exploração midiática. E isso aconteceu na Lava Jato, e acontece novamente na Calvário. Legal, Vitor. Obrigado aí. Quando o Ministério Público começou a criar essa metodologia da Lava Jato, eu fiquei curioso em saber qual o conhecimento interno que eles tinham desenvolvido, e daí constatei que é uma metodologia que a gente, empiricamente, eu sempre usei no jornalismo, e eles usaram, pegando o exemplo do pior jornalismo que existe, que eu denuncio no meu livro, Jornalismo dos Anos 90. Em que consiste? Em algo chamado teoria do fato, não confundir com teoria do domínio do fato. A teoria do fato é o seguinte: eu tenho aqui um monte de informação, então eu preciso criar uma tese que junte aquelas informações, que faz. Isso aí é racional. Eu crio uma tese, só que o ponto central é o seguinte: o jornalista e o procurador honesto, a tese não é intocável. Você cria a tese, à medida que os fatos vão acontecendo, você vai confirmando ou desmentindo a tese. E você só publica quando a tese, todas as pontas da tese estão prontas. O que esse pessoal faz, aprenderam com a Veja, eu jogo a metodologia da Veja nesse meu livro, é uma burla, que ele junta um conjunto de informações, algumas informações verídicas e irrelevantes, e algumas informações falsas e relevantes. E contam uma história, e aquelas informações verdadeiras e irrelevantes servem para sancionar as informações falsas relevantes. Isso é de uma desonestidade intelectual a toda a prova. E foi criado junto com esse ponto que o Vitor realçou bem aí, da organização criminosa, o núcleo disso, o núcleo daquilo. Gente, a gente que procura, digamos, a lógica, a busca do conhecimento, isso é uma humilhação que uma malandragem dessa tenha sido imposta aí e aceita criticamente pela mídia e sancionada pelo judiciário, viu? Bom, eu passo a palavra ao Jorge Xavier, então, para dar um fecho aqui de todos esses elementos aqui para entender essa operação contra a professora. Tá sem som, Jorge. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Um abraço especial em Márcia pelo seu aniversário, em Nanego, e dizer que eu me sinto honrado pela responsabilidade que recebi de Márcia de conduzir a defesa dela nesse processo. Enfim, vai ajudar a virar a página do que a gente está vivendo, mas não sem muito sofrimento, né? Então, se eu fosse resumir o que aconteceu em relação a Márcia, eu diria o seguinte: a alegação do Ministério Público na ação principal, na ação de organização criminosa, é que Márcia teria recebido vantagem financeira para custear a eleição e promessa de vantagem para quando estivesse no cargo, para adotar no município do Conde organização social da saúde, né? Como não houve a introdução desse mecanismo de organização social na saúde do Conde, eles precisaram fazer alguns ajustes, né? Então, disseram que, em primeiro lugar, a organização social não foi implementada por conta da resistência do vice-prefeito, o primeiro ponto, e que, em contrapartida ao dinheiro que teria recebido, ela teria feito aquisições desnecessárias de medicamentos para a rede municipal de saúde, né? Esses medicamentos foram adquiridos de um laboratório estatal, né? O Lifesa. Aí, para complementar, ele diz, bom, o Lifesa é estatal, mas a parte privada tem, por sócio oculto, o ex-governador Ricardo Coutinho. Então, a história começou de um jeito, não dava, foi sendo ajustada, né? Eu demonstro na defesa, e eu conversei com Márcia sobre isso, na defesa prévia, que foi apresentada ao Tribunal de Justiça da Paraíba, numa das ações, em duas das ações, não na principal, porque na principal sequer houve momento da defesa falar ainda, decorridos 1 ano e meio, né, mais de 1 ano e meio, só para perceber como isso é uma loucura, né? Então tem 1 ano e meio que Márcia está denunciada, não se sabe se a denúncia vai ser recebida, que isso vai ser analisado pelo plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, né? Nesse meio tempo a gente tenta
afastar as cautelares junto ao STJ, já que no Tribunal da Paraíba a gente não tem tido êxito, né? Estamos tentando no STJ desde um ano, né? É uma discussão longa, né? Mas quando eu apresentei a resposta escrita, no caso da aquisição de medicamentos, eu conversei com o Márcio, olha, Márcio, eu entendo que a tendência é que tudo isso seja anulado, né? Porque há vícios gravíssimos na condução do processo, né? Questões de competência que não vão ter como não ser enfrentadas em algum momento, né? E você é uma figura pública, você é política, né? Então, o que se vai dizer no futuro é que, bom, tudo foi anulado, acabou tudo, voltou a estaca zero, mas isso não quer dizer que Márcia seja inocente, né? Quer dizer que ela não foi condenada. Então, eu fiz, na defesa prévia de um dos processos, né? Não do principal, que eu não tive a oportunidade de falar ainda, a explicação de ponto por ponto, onde é que a denúncia não tinha como chegar a lugar algum, porque está sustentada numa tese que não faz sentido, né? Então, eu demonstrei, em primeiro lugar, que não faria sentido aquela narrativa de que ela foi, então, corrompida para implantar um determinado tipo de serviço no município que simplesmente não foi adotado, né? Bom, esse é o primeiro ponto. A questão da substituição, da implantação desse modelo de saúde que não foi implantado, seria a aquisição dos medicamentos. Só que a aquisição dos medicamentos se deu antes, pelo menos o processo administrativo começou antes do alegado rompimento, né? E para ver como esse modelo de investigação e de processo criminal que a gente está vivendo é perigoso, né? O Ministério Público, num trecho da denúncia, diz que a organização criminosa tinha colocado alguém junto à Márcia para pressioná-la a assinar o contrato, né? E aí, quando as buscas foram cumpridas na residência dela, acharam uma agenda com anotação de um nome e uma vinculação a Daniel, que é um delator master, né? Principal delator do Ministério Público. Só que essa pessoa nada tem a ver com esse Daniel, ela tinha vinculação com um vereador da cidade, que tem o mesmo nome do delator, já trabalhava no município desde antes de Márcia assumir a prefeitura, então é uma ideia que não faz nenhum sentido, né? E eu pergunto lá, na resposta à acusação desse processo de aquisição dos medicamentos, bom, se essa pessoa, o Ministério Público aponta como sendo quem a organização criminosa colocou para pressionar a Márcia, por que ela não foi denunciada? Ela seria partícipe de um crime, né? Bom, se não há nada que indique que ela fosse a tal pessoa colocada para pressionar a Márcia, por que que o nome dela foi mencionado na denúncia? O nome e os dados bancários, CPF, etc., né? Qual o sentido? É um negócio que realmente não faz sentido. E aí, recentemente, o relator dessa ação declinou da competência em relação a esse processo, remeteu para a primeira instância, não chegou ainda, e deixou para o juiz resolver as questões preliminares que a defesa apresentou, né? Então, o relator foi, eu não vou enfrentar essas preliminares, né? O juiz, a quem for distribuído, que enfrente, né? Não faz sentido. Se ele conduzia tudo e se o processo foi encaminhado diretamente para ele, porque havia conexão com a ação principal, como é que você vai resolver a questão, por exemplo, de competência por um juiz de primeiro grau? Ele vai afrontar o tribunal? Parece que não, né? Não faz sentido, né? E a outra discussão que eu travo é sobre a cadeia de custódia de provas, né? Eu fui policial por 20 anos, fui delegado de polícia, fui chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, sei como funciona uma apuração, uma investigação, né? E o que aconteceu, complementando aquilo que o Nassif disse, é o seguinte: uma boa investigação começa do fato para eventualmente chegar nos autores, né? Você não começa uma investigação pelos autores para depois ir aos fatos, né? Jornalista, às vezes, o mau jornalista faz isso, né? E é o que, infelizmente, aconteceu nesse caso. Então, houve uma como é que se diz? Uma convicção dos promotores de que havia um Orcrim e que o desenho era aquele que estava na cabeça dos promotores, né? E isso precisava ser preenchido, né?
Aí, para preencher, você começa a procurar fatos. É o que o Nassif diz, você procura elementos verdadeiros mais irrelevantes e os apresenta como se eles fossem a corroboração da narrativa, né? Nada é tão perigoso quanto isso, né? Porque o que está acontecendo no caso da Calvário e aconteceu muito no caso da Lava Jato. Você faz um estardalhaço através da mídia, apresenta para o cidadão comum uma narrativa, ninguém vai ter paciência, o cidadão comum não vai ter paciência de ler 200 páginas de uma denúncia, 50, 60 páginas de uma defesa, milhares de documentos, né? Ele vai ficar só com aquele cortezinho que o jornalista fez para apresentar o fato, né? Então, a visão que o paraibano tem dessa história é completamente distorcida, né? E a imprensa contribuiu muito para isso numa tabelinha com os encarregados da investigação, né? Eu me lembro que em 2011 ou 2012, eu fui à audiência pública na Câmara dos Deputados discutir a PEC 37, né? Que dizia que o Ministério Público, se ela tivesse sido aprovada, deveria se limitar a atuar na acusação, né? Não na produção de provas, né? Na época eu disse, olha, isso é um problema que lá na frente a gente vai ver qual a consequência. Você está concentrando na mesma figura o promotor de justiça do Ministério Público, a investigação, o oferecimento da denúncia, quer dizer, o papel da acusação, e o fiscal da lei, né? Como é que o mesmo órgão pode exercer esses papéis todos, né? O Brasil vai ter que enfrentar essa discussão oportunamente. Não dá para continuar do jeito que as coisas estão hoje, né? Porque isso é da natureza humana, né? Se eu sou um investigador, especialmente se eu já tenho as minhas convicções, eu vou administrar a prova como interessar a minha narrativa, né? E como é que você faz isso? O sujeito é o fiscal da lei. Então, um promotor teria que dizer que houve erros na condução da investigação, houve erros na apresentação. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer, porque isso é da natureza humana, né? E há um problema estrutural no sistema de justiça criminal, que é esse papel do Ministério Público na produção de provas, em custodiar a prova produzida, em apresentar ao judiciário e em dizer quais são as ilegalidades. As ilegalidades nunca vão aparecer. Não vão aparecer porque quem deveria apontá-las, como fiscal da lei, é alguém que não é isento, que não tem isenção para fazer isso, porque tem interesse em fazer prevalecer a sua narrativa, né? É um problema estrutural do sistema de justiça criminal brasileiro que vai ter que ser resolvido, seja com juízo de garantia, seja com outra medida que propicie um equilíbrio mínimo, né? Não há equilíbrio. A defesa fica numa situação extremamente difícil, porque é uma proximidade entre o juiz, seja um desembargador, o relator, seja um juiz de primeiro grau, o delegado de polícia e o promotor de justiça, né? Essas três figuras da administração pública acabam se unindo para, aspas, buscar a justiça, né? E aí a gente passa a ver a defesa como um conjunto de pessoas que quer tumultuar o processo, né? Quando, na verdade, o que a defesa pleiteia desde sempre é o mínimo de obediência às regras processuais, né? Vamos obedecer às regras processuais, que já é um bom começo, né? Coisa que a gente não tem visto. Então, para ficar dentro do tempo, é isso que eu queria dizer inicialmente. Fico à disposição para responder os questionamentos que eventualmente haja a respeito desses temas. Tá. Bom, pelo que eu entendi, então, digamos, a acusação foi de levar uma organização social que não se concretizou para lá, ter comprado com o dinheiro que era para ser uma organização social, ter comprado remédios de um laboratório público, e daí fazem uma ilação que o laboratório público tem como sócio oculto o governador. Isso aí é uma... Parece surreal, mas é isso, né? Essa parte do material didático e tudo, como é que entra nessa história? Pois é, aí paralelamente a Calvário, eles ofereceram também denúncia, eu não cuido dessa parte, de um material didático adquirido, porque, como se disse, Márcia não é apontada na descrição sobre a participação da Orcrim na educação,
Mas ela não poderia ficar fora. A gente precisa incluí-la nessa denúncia, senão vai ficar muito frágil, né? Tá. O Jorge, eu só queria lembrar o seguinte, a gente fala muito, quando criticamos aí o judiciário e tudo, o pessoal fala, não, mas tem sistemas de apelação. Eles não levam em conta o fator diferencial de tudo, que foi abundantemente utilizado na Lava Jato, que é o fator tempo. O procurador escolhe o tempo, então, e escolhe a divulgação. Então, quando ele pega, por exemplo, vaza todas as informações, não as informações, as hipóteses da Lava Jato para todo lado, o efeito é um. Daí eles pegam lá o Aécio Neves, não tem vazamento de informação nem nada, o efeito é outro. Daí abrem uma ação contra o Ricardo Barros. O Ricardo Barros é um assassino de criança. Não tem crime mais grave que eu vi em 50 anos de jornalismo do que você fazer jogada com remédio para crianças com leucemia. Abrem uma ação lá, essa ação desaparece. Então a imprensa não bate bumbo. Se não bate bumbo, não acontece. Então não adianta meramente você se dizer que vai reconstituir, digamos, que os tribunais superiores vão corrigir, porque ocorre que vocês já fizeram isso, já tem um dano irreversível aí. Vamos pegar a própria, você falou do pai da professora Márcia, pega a esposa do Lula. Uma vez, só para contar, fizeram uma campanha contra o Orlando Silva, por conta daquela tapioca que ele comprou. Daí a UOL soltou uma matéria, a matéria era o seguinte, Orlando Silva comprou um terreno num condomínio em Campinas por um valor inferior ao valor do terreno. Daí você vai conferir, era um terreno muito mal localizado. Muito mal localizado, o valor é inferior ao terreno bem localizado. Daí o segundo ponto da denúncia, ele comprou o terreno em um local mal localizado. Então uma coisa justifica a outra, se é mal localizado, o preço é menor. Mas qual que é a jogada dele de comprar um terreno em um local mal localizado? Daí eles falam o seguinte, tem um oleoduto da Petrobras que passa a tantos metros. Então ele comprou, porque sabe que lá na frente a Petrobras vai fazer vai pegar pedaços maiores aí de terreno e ele vai poder entrar com uma indenização. Ou seja, e daí eu publiquei esse desmentido e fui num evento, vieram a esposa e a sogra do Orlando Silva agradecendo as matérias. Sabe por quê? Porque eles pegavam as matérias e mandavam para os parentes para mostrar que o Orlando Silva não era desonesto. Ou seja, você desarticula todo o sistema, até familiar. São criminosos os que fazem isso, sabe? São criminosos os que permitem fazer isso. O sistema judicial não vai corrigir essa questão se não tiver uma punição severa aí para o abuso de autoridade, né? A Maria Luísa, que tem estudado isso, o Vitor, essa questão do abuso de autoridade, como é que vocês veem? Luiz Henrique, Maria Luísa e Vitor. Tem chance de passar? Como que seria também para não impedir a independência de juízes e procuradores? Bom, a professora quer falar? Eu prefiro que vocês falem, porque vocês estão na prática, né, forense. Bom, a lei de abuso de autoridade foi promulgada em 2019, é uma lei atualmente vigente, mas se você lê ela detidamente, você vê que vai se tratar de uma aplicação meramente simbólica, né? Porque ela tem diversas previsões que, na prática, vão limitar a efetiva punição, né? Então, você tem, por exemplo, a exigência de uma demonstração clara, né, do dolo da autoridade ao decretar uma prisão ilegal, ao expor a reputação de uma pessoa que, na verdade, é um escudo, né? Há, inclusive, para quem se interessar, na CIF, um artigo do professor Juarez Cirino sobre o tema, né, que é Lei de Abuso de Autoridade, proteção ao cidadão ou proteção à autoridade, alguma coisa nesse sentido, pelo IBCCRIM, que é um artigo muito interessante, ele demonstra justamente isso, como que, se eu não me engano, acho que é um dos primeiros artigos, o artigo 1º, artigo 2º da lei, ela vai exigir da autoridade
na conduta a demonstração de prejudicar direito, de prejudicar a pessoa, que é um dado empiricamente indemonstrável, né? Então você vai sempre se escudar nisso, né? Eu decretei a prisão claramente arbitrária. Não, mas tem fundamentação, eu tenho uma independência como juiz, etc. e tal. Então, há uma lei vigente, sim, né? A gente também não pode ignorar que a lei é uma clara reação, né, da classe política contra essas atitudes, né? Dentre os crimes previstos, o crime que é apelidado de crime Dallagnol, né, que é antes você divulgar a denúncia, etc., que é claramente com vistas ao PowerPoint, né, o famigerado PowerPoint, mas ela tem esses escudos hermenêuticos aí que, na prática, impossibilitarão a efetiva punição de autoridades que procedem assim, instrumentalizam o processo, né, partem da lógica maquiavélica, né, de que os fins que elas acham justos justificam os meios. Indúbio pro società. Isso é o canto de guerra do fascismo aí. Eu só quero lembrar que é o seguinte, você tem hoje um sistema em que militar é julgado pela Justiça Militar, procurador é julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, juiz é julgado pelo... E todos eles são extremamente condescendentes com seus pares, né? Daí é uma confusão, né? O Vitor, você tem estudado essa questão desses conselhos de magistratura, de procuradores, para ver se estabelece um sistema mais equânime de julgamento de abusos, não? A lei de abuso de autoridade é uma lei recente, né? Então nós não temos ainda muitas punições com base nessa legislação. Como foi falado, ela é uma lei que não tem penas muito longas e na minha ótica, a solução desse tipo de problema não passa pelo sistema de justiça criminal, porque o sistema de justiça criminal ele se retroalimenta de quem ele quer prender. Então, se o poder dominante naquele momento quer tirar de circulação X ou Y, sejam aqueles que sempre são alvos, como são as pessoas mais pobres, como são as pessoas negras, sejam aqueles grupos políticos da época. Então, se os abusos eles forem no sentido de beneficiarem esse sentido, né, de tirar de circulação, de estigmatizar, de, como faz o lawfare, aniquilar aquele que é tratado como inimigo, então essa lei de abuso de autoridade, até pelo fato de quem julga e condena é um juiz, e quem vai julgar o suposto abuso vai ser outro juiz, e nós sabemos o quanto, infelizmente, a magistratura ainda, e outras carreiras, não só a magistratura, o Ministério Público, e outras carreiras até que ultrapassam o judiciário, mas estamos falando aqui do judiciário, existe um grande mal, o mal do corporativismo, né, que ultrapassa o interesse público. Então, nós sabemos que existe uma clara proteção, as punições que existem, e essas sim poderiam fazer muita diferença, muito além do que se poderia punir no sistema de justiça criminal, mas as punições administrativas que poderiam ser aplicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, essas sim elas poderiam fazer diferença, e nós não vemos punições exemplares nesse sentido. Então, assim, só como um caso ilustrativo, nós temos as acusações a Deltan Dallagnol, né, que era um grande crítico de problemas, de direitos que ele tratava como problemas, como, por exemplo, o decurso de tempo que pode levar à prescrição. Então, as acusações contra ele, de tanto serem adiadas do julgamento, chegaram a prescrever no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que nós tivemos dezenas de postergações de acusações contra ele. E ele tem outras ainda que estão tramitando no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e nós não vemos nada que, de fato, faça uma diferença. Da mesma maneira, nós podemos falar do juiz Sérgio Moro, né, que o máximo que ele fez em relação a todas as arbitrariedades que ele cometeu foi um pequeno pedido de desculpas em alguma nota de rodapé de algum jornal, de alguma revista. E esse pedido de desculpa nunca ganhou um mínimo de alcance, nada que se possa minimamente comparar
com a exploração midiática que foi feita diante de todos os atos que ele cometeu e que posteriormente foram comprovados eram abusivos, eram arbitrários, mas o estrago estava feito. O que se queria alcançar tinha sido alcançado, e nós estamos até hoje sofrendo os efeitos daqueles abusos. Sabe que nos anos 90 teve o famoso caso Babodega, um casal que foi morto num bar, a imprensa fez um carnaval, o delegado prendeu 5 negros que moravam numa favela. Ficou um mês com eles, e depois de um mês o promotor, um jeito admirável lá, ele pediu a libertação, inclusive constatando que eles tinham sido torturados. Daí eu fiz um artigo na Folha candente lá, falando da indignidade de jornalistas que acompanharam todo esse processo e não denunciaram as torturas. Aquilo causou muito impacto. À noite, no Jornal Nacional, teve uma reportagem sobre esses erros da imprensa, até falando da tortura, conduzido pelo jornalista que tinha coberto. Quando a gente vê, nesse caso do Lula, aquela comemoração dos setoristas lá da Lava Jato, com os procuradores por causa da prisão do Lula, eu, como jornalista, fiquei numa vergonha total. Professor Xavier, vou perguntar uma coisa. Passa um tempo, por todo esse tempo aí, se constata que todas as denúncias eram furadas. Que medidas que a professora Márcia vai tomar, pode tomar, não apenas de indenização, mas principalmente de processar os que fizeram a falsa acusação? Bom, veja bem, a questão passa pelo mesmo ponto pelo qual passa a dificuldade de punir alguém por abuso de autoridade, né? Quem vai julgar um eventual processo, seja criminal, seja indenizatório, vai ser o Poder Judiciário, né? Que não vai ter como fazer isso sem reconhecer as próprias mazelas, né? Então, o grande problema é o seguinte: eu tenho convicção, tenho segurança para dizer que a quantidade de ilegalidades relacionadas a essa Operação Calvário, em tese, sujeitaria todos aqueles que assinaram as petições a serem responsabilizados civil e criminalmente, mas que fosse civilmente, né? Mas eu não tenho grande expectativa em relação a isso, não com o clima que a gente ainda vive, embora tenha melhorado, né? Porque quem vai enfrentar essa discussão é um membro do Poder Judiciário. E do ponto de vista administrativo, o Procurador-Geral do Ministério Público da Paraíba assinou, o procurador ao tempo, né? Assinou as petições, né? Junto com a força-tarefa, porque havia autoridades com prerrogativa de foro, né? Então ele assinou também, né? Ou seja, ele se aliou com os promotores de justiça. O Procurador-Geral de Justiça, então, ainda que não venha a ser procurador daqui a alguns anos, né? Era alguém da cúpula do Ministério Público que conestou a opção de narrativa feita pelos promotores do GAECO, né? Esse é um problema, o mesmo problema pelo qual vai passar o Tribunal de Justiça da Paraíba, já que o relator é um desembargador bastante antigo e que, enfim, tem muita representatividade na Paraíba, né? Isso acontece em geral. Veja que o Janot, o Janot foi um artífice importante da Lava Jato, agora é advogado, está inscrito na OAB do DF como eu, né? Teve aí alguns percalços, né? Mas ele não vai ser responsabilizado por boa parte dos abusos que a Lava Jato cometeu pelas mãos dele, né? Infelizmente, porque isso, pensando na prevenção geral, né? Que é apregoada no direito penal, funcionaria como inibidor de outras práticas ilegais. Mas a gente vai ter que esperar mais algum tempo para amadurecer o sistema a ponto de poder sancionar os agentes públicos que, enfim, por empolgação, por imaturidade, seja pelo que for, por má fé, por dinheiro, cometeram abusos que custaram caro para muita gente, né? É isso aí, professor. Eu queria com a professora Maria Luísa...
Eu queria destacar aí, só nessa questão, né, do abuso de autoridade, essa dificuldade mesmo de você ter justiças internas. Né? Quer dizer, no Brasil nós não temos uma dupla justiça, mesmo na justiça administrativa, você não se resolve no âmbito administrativo. Eu que sou professora pública federal, quer dizer, nós não nos resolvemos no âmbito administrativo, pode extrapolar dali para o Poder Judiciário. Quando a coisa é com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, ou mesmo na Justiça Penal Militar, o que você percebe é que são corporações, porque todas essas são corporações, a corporação em geral tende a se defender, né, mas são corporações com poder de autorresolução. Aí é onde está o problema. É isso. Bom, só queria, só para fazer um rapidíssimo adendo, que, concordando com as exposições anteriores, de que duas coisas, né, que o autoritarismo é um problema cultural e social, né, cuja solução não passa pelo sistema penal, como bem aponta o doutor Vitor, e que não há como ignorar essa questão do corporativismo, né? Eu, por exemplo, fui perguntado, um debate que eu tive o prazer de participar um tempo atrás, se eventual ação indenizatória do presidente Lula teria viabilidade. Aí eu falei, olha, materialmente, né, são perdas incomensuráveis, né? A esposa morreu por causa disso, não teve a chance de ir ao enterro do irmão, teve que ficar num aparato judiciário no enterro do neto, né? Mas são muito canalhas, claramente a ser eleito presidente da República, né, perdeu, foi tirado indevidamente da eleição, mas, né, você tem essa questão do corporativismo, né, e você tem, por exemplo, o discurso de que, olha, as decisões foram chanceladas, o Supremo avalizou a prisão e tal, então veja, né, como que uma clara situação, né, qualquer pessoa com o mínimo de senso e cérebro, né, se colocando no lugar do presidente Lula, teria jus, né, falar, elementos não faltam para eu ser indenizado, né? Ainda acho que nenhum dinheiro do mundo poderia mensurar isso, mas na prática, né, os impeditivos burocráticos, corporativistas que teriam. Acho que o da prefeita é um caso assim, né? Claramente o corporativismo, a burocracia impediriam. Bom, a conclusão final nossa é que o caminho para a democratização é muito áspero, íngreme, longo, e vai muito além de Bolsonaro. Bolsonaro é apenas uma extravagância que expôs as entranhas do monstro, mas o monstro continua ativo aí. Bom, acho que vamos chegando ao final aqui da exposição. Queria agradecer a todos os expositores aí. Eu, na condição de moderador, aprendi muito aí com vocês. Eu só espero receber depois o material desse julgamento, esse inquérito aí, com o nome e foto dos principais promotores e desembargadores, que eles merecem, pela grande coragem demonstrada aí, de serem mais conhecidos no Brasil, né? Isso pode ser didático, né? Eu fiz isso aqui em São Paulo e custaram 5 processos aqui, mas vale a pena. Eu acho que se o prejuízo veio com a grande colaboração da mídia, é também pela mídia que há que vir, de alguma forma, reparação. Se não é a mesma mídia, mas é outro tipo de mídia, quer dizer, nós tentarmos resolver isso também por essa via, porque é muito importante. Eu, por exemplo, não conhecia detalhes que o doutor Jorge Xavier hoje mostrou. Quer dizer, a primeira vez que eu escuto o advogado de Márcia Lucena falar. Então, e isso já tem 1 ano e pouco de processo. Então, nós precisamos dar maior divulgação a isso, porque é preciso constranger esses agentes que constrangem os acusados, né? E isso é um papel da sociedade. É isso aí. Bom, eu passo a palavra agora aos nossos organizadores. Cadê? Bom, então, vamos chegando ao final. Queria agradecer muito, então, a participação da professora Maria Luísa Alencar, do Jorge Xavier, Luiz Henrique e Vitor Barreto, esperando que, digamos, que esses alertas aí se espalhem pelo país para a gente ir contra a pior das ditaduras, que é a ditadura que vem do Poder Judiciário, justamente aquele que deveria garantir a democracia. Boa tarde a todos, é isso, né? De um jeito ou de outro, estamos fazendo história.
Gente, de minha parte, agradeço imensamente a oportunidade de debater aí, de contribuir com vocês. Eu digo mesmo. Muito obrigada. Bom, Boa tarde a todos e um feliz aniversário para a nossa querida professora Márcia Lucena.